bem-vindas a mais um episódio do Descomplicar a Juventude. É verdade, em dinheiro ou ao cartão, o assunto de hoje tem muito valor. Vamos falar sobre educação financeira, que, pelo que eu sei, é uma causa da nossa convidada que o João vai apresentar já de seguida. É verdade, hoje contamos com a ajuda da Andréia Teixeira, que é economista e consultora financeira, certo? Obrigada. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, sou eu pelo vosso convite. É uma honra podermos aqui receber alguém que nos possa esclarecer estas dúvidas, que no fundo são as dúvidas de muitos jovens Que estão lá em casa e que poderão estar a ver-nos e a ouvir-nos neste momento. É verdade. Eu, também como jovem, acabo sempre por ouvir algumas piadas, digamos assim, que a escola não nos prepara para este mundo da educação financeira, que há matérias na escola que se calhar poderiam ser melhor pensadas e abordar outros temas. E vem sempre um exemplo que os meus colegas dizem que é: eu nem sei como é que vou fazer o IRS quando sair daqui, quando começar a trabalhar. O que é que os jovens devem saber sobre o IRS e como é que devem proceder? Consegue explicar-nos aqui de uma forma assim mais descomplicada? Então vamos a isso. Então, se é esse o jogo, tudo que são finanças é um jogo como são outros assuntos técnicos especializados, como seja, por exemplo, a saúde. Portanto, um jovem que vá seguir na sua vida profissional uma área de gestão, de economia, de finanças, claro que tem outra predisposição a seguir estes assuntos que são como é que eu vou seguir o meu IRS, como é que eu vou fazer financiamentos, como é que eu vou seguir a minha vida financeira, que não tem um jovem que quer ser escritor, quer ser poeta, quer ser médico e, portanto, as finanças estão na nossa vida como está a medicina, na medida em que faz parte de todo este satélite que nos permite viver uma vida equilibrada. E, portanto, nós não temos que ser todos especialistas em finanças pessoais, mas há um tato que nos tem que orientar para os perigos e para a escolha razoável. E, portanto, um jovem, especialmente um jovem que está a começar e que tem a vida inteira pela frente, tem que ter as noções de como corrigir, como se orientar em cada passo que dá, em cada necessidade que vai ter, como nós, por exemplo, se alguém quer ter um filho, sabe, ok, quando eu quiser ter um filho, eu vou fazer uma consulta de plano, sei lá, uma consulta com um determinado médico. Então, um jovem diz, ok, quando eu quiser ter um negócio próprio, quando eu quiser trabalhar para terceiros, por onde é que eu me informo, por onde é que eu me oriento? Isto para vos relaxar, no sentido em que, para ter uma vida financeira equilibrada, não é preciso ser um especialista em finanças. É preciso ter orientações, bom senso é preciso sempre, por onde é que se orienta, por onde é que faz as escolhas. Sim, porque às vezes é difícil encontrar informação de forma clara, não é? De forma clara e saber sequer quem é que orienta que tipo de informação, porque não pode ser uma caça às bruxas. Sempre que alguém precisa de prestar um serviço, como é que eu sei de que forma é que eu cobro esse serviço legalmente e não causo problemas a ninguém? De cada vez que é preciso financiar uma aquisição ou um investimento, como é que eu avanço sem arranjar problemas a ninguém? E esse é o desafio. Portanto, em termos de decisão futura, o segredo, a maior dificuldade, de facto, é essa. É saber por onde é que eu me oriento, qual é o médico certo para esta especialidade. Então, em termos de questões, vamos começar pelo mais simples. Vamos começar pelo mais simples, pronto, e depois vamos complicando. Vamos ver se é mais simples. Ok. Então, pronto, depois temos essa avaliação. Para já, a questão é diferenças entre fatura, recibo e fatura-recibo. Ora bem, fatura, recibo e fatura-recibo. Hoje em dia, todos nós, na ótica de utilizadores, lidamos com pedir faturas. Nós chamamos faturas a tudo. Faturas e fatura-recibo é, grosso modo, a mesma coisa, porque a fatura é o documento oficial que suporta a transação, para efeitos contabilísticos e perante o fisco, e a fatura-recibo, ou venda a dinheiro, dá isso como pago. Pronto. Então, no limite, se nos passam uma fatura e não nos dessem o recibo, a fatura não estava paga. Mas hoje em dia, no comércio onde nós vamos, nos restaurantes, nos bares, nos supermercados, o que nos dá o equivalente a uma fatura-recibo.
E, portanto, também o simples facto de termos pago uma fatura simples dá o documento como quitado ou serve de prova. Um recibo verde. Um recibo verde é a mesma coisa que uma fatura passada por uma entidade que se calhar interessa mais à vossa audiência e que pode ser um jovem que, não tendo movimentação de documentos contabilísticos que o justifique, abre só a sua atividade nas finanças e emite aquilo que se chama dos recibos verdes, mas que equivale a uma fatura de um comerciante na medida em que emite um recibo verde é um empresário em nome individual. Portanto, essa coisa de as pessoas, sejam jovens ou não, emitirem recibos verdes é uma coisa de imensa responsabilidade, porque transforma o sujeito que o emite numa entidade que é como uma empresa, é um empresário mesmo. Uma entidade tem até mais responsabilidade formal do que o sócio de uma empresa, porque é o empresário, isto é, a sua esfera patrimonial pessoal é a de uma empresa. É verdade. Estou aqui bastante focado porque até eu estou a tentar, aliás, a preparar-me e tentar perceber estes conceitos porque também são muitas das minhas dúvidas. E também são as dúvidas dos jovens, por exemplo, que trabalham nas férias. De forma pontual, claro. Por exemplo, eu gosto no 12º ano, mas no ano passado, no 11º ano, entrei de férias, gostaria de trabalhar. Já me foi sugerido um ato isolado. Este jovem, lá está, que vai trabalhar de forma pontual, deve fazer um ato isolado. O que é isto em concreto? Porque quem ouve uma sugestão de se calhar, se fizermos um ato isolado, a situação fica resolvida. E foi o meu caso. Depois não sei o que era isto e o que era para fazer. Podemos esclarecer outros jovens que possam ter este tipo de dúvidas? O ato isolado é um documento de exceção que é permitido emitir a qualquer indivíduo, a qualquer pessoa que, por norma, não tem esta atividade de empresário. Isto é, por norma, não está a faturar serviços, a prestar serviços. É um serviço extraordinário. E é permitido a um jovem que ainda não trabalha por conta de outrem ou alguém que já trabalha por conta de outrem, mas tem que ser isolado. Aquilo que o distingue, para que ele seja legal, oficialmente aceito, é que seja extraordinário. Portanto, há um trabalho que eu faço por ano ou 2, mas que não são sistemáticos, é uma exceção e eu não vou abrir coleta nas finanças como empresária por causa disso. E então eu posso emitir esse ato isolado, ou ato único, a quem me quer pagar um serviço que eu prestei sem ter que abrir a atividade e pagar a segurança social, mas tem que ser uma exceção, tem que ser extraordinário e aplica-se a esse exemplo que nos estavas a dar. A estudantes que trabalham nas férias, a pessoas que fazem trabalhos como, sei lá, uma sondagem, um campo de férias, mas tem que ser extraordinário, senão tem que abrir atividade. Já agora, uma dúvida também, ela pessoal, falamos em ato isolado, mas ato isolado, ato único, durante quanto tempo? Ou seja, eu posso emitir apenas um por ano, posso emitir apenas um sempre? Como é que funciona? Não há um limite numérico. Portanto, tem que ser extraordinário, tem que ser uma receita absolutamente atípica. Okay. E por ano podemos passar 1 ou 2, mas aquilo que a exceção, quando é legislada, permite, é que alguém que extraordinariamente tem um valor para receber, mas que é extraordinário, não tenha que abrir atividade nas finanças. Okay. A partir do momento que nós passamos a ter um cliente regular, eu sei que aqui o meu entrevistador é de letras, então imagino que faz um artigo para um jornal, okay, mas o jornal fica cliente, tem que abrir atividade. Okay. Agora, se lhe convidam para escrever um artigo, uma vez, quando um monarca morre, então não vale a pena abrir atividade, pagar a segurança social e ter obrigações fiscais. Portanto, o que distingue aqui a legalidade da ilegalidade, de não estar a abrir coleta, não é bem a regularidade, isto é, quantos por ano, é esporádico. Okay. É esporádico, quer dizer, este jornal pediu-me um artigo
E eu fiz uma sondagem, são 2, nem é 1, mas é completamente esporádico. E, portanto, o estudante não tem que abrir atividade nas finanças como empresário, porque quando se abre passamos a ser empresários, com mais responsabilidade do que ter cotas numa empresa, não tem. Passa esse tipo de documento e está absolutamente legitimado a receber dinheiro. Ok. Há bocado a André estava a falar nos recibos verdes e agora surgiu uma outra questão que é, ok, ouvimos falar nos recibos verdes, mas de que forma é que os recibos verdes, quando um jovem emite um recibo verde, isso afeta a carreira contributiva da família ou do agregado familiar? E estava-me a lembrar também da questão falsos recibos verdes. Oi, vocês... Vocês sabem mais que o que vos contam. Então, quanto a recibos verdes e jovens que estão em casa dos pais, até 25 anos, podem optar se o valor que recebem pelos recibos verdes que emitem entra na tributação, no IRS do agregado familiar ou sai. A partir dos 25 anos... Okay. O rendimento do jovem é tributado fora do pai e da mãe. Exclusivo do jovem? Sim. É. Até aos 25 anos é opcional, desde que sejam rendimentos pequenos. Okay. Carreira contributiva. Carreira contributiva são contribuições para a Segurança Social. Okay. São aquilo que forma a pensão na velhice. Isso é sempre individual. Okay. Aquilo que contagia o agregado familiar na juventude, até aos tais 25, é IRS, portanto, okay. É tributação, é fisco, okay. É o sítio AT, Portal das Finanças, contribuições é a Segurança Social e é o que forma a nossa pensão. E sim, todos os rendimentos que nós temos e sobre os quais descontamos Segurança Social, onde não se inclui os atos isolados, que estão dispensados de descontar a Segurança Social, formarão a nossa Segurança Social, e isso é muito importante. Não estou eu a querer dizer que eu sou jovem, mas é importante para nós, porque de antes, há não muito tempo atrás, no tempo dos vossos pais, que não devem ser muito mais velhos do que eu, a Segurança Social tinha uma forma de cálculo de pensões que assentava muito nos últimos anos de descontos. E eram esses anos que contribuíam para a fórmula que dizia quanto é que era a pensão. E a forma de cálculo foi alterando com o tempo, até para que o sistema continue muito sustentável. E agora é a média dos descontos ao longo da vida que forma a pensão. Portanto, sim, os recibos verdes, nomeadamente o desconto para a Segurança Social, que é feito através da emissão de recibos verdes, forma a carreira contributiva. Ok. Contribui. Em relação aos recibos verdes, há sempre uma ideia de precariedade e também, pronto, de valorizar quem está a recibos verdes e que há uma ideia assim, pode ser errada ou não. Isto é uma realidade? Quais são os aspectos positivos e negativos de um recibo verde? Pode estar a recibos verdes, neste caso. Então, o recibo verde é um instrumento, se quiserem, contabilístico ou fiscal, que permite o quê? Permite contratar serviços, mas serviços concretos, que a gente pede e a gente diz já não precisa, com a mesma facilidade com que contrata, sei lá, um serviço muitíssimo pontual, sei lá, o que é que vocês podem precisar a recibo verde? Vão ter um exame para a admissão à faculdade, exame de matemática, então precisam de um explicador durante 3 meses, precisam desse serviço de preparação para um exame, isso é um recibo verde típico. Ninguém vai contratar alguém com um contrato de trabalho a termo incerto para preparar para um... Portanto, o espírito do recibo verde é uma coisa com princípio e com fim, que é absolutamente pontual e que quem vocês contratam é totalmente independente. Isto é, vocês não são patrão propriamente dito dessa pessoa. Essa pessoa tem mais o que fazer. Quando se começa a contratar pessoas
para terem um horário das 9 às 6, a recibos verdes todos os dias e com férias como se fossem contratadas, estamos a falar de precariedade. Ok. Porque, e aí começamos a falar, se eu tivesse contrato, e isto já surge com muita deturpação. Sim, é precariedade pura, porque quem trabalha a recibos verdes, a menos que seja um falso recibo verde, de um dia para o outro, o não preciso mais é um facto. Com o recibo verde é uma fatura que se emite. Não tem um vínculo, não tem uma ligação de patronal, como tem aquilo que vocês se calhar veem no dia-a-dia ser um recibo verde. Pronto, quem trabalha a recibos verdes, a que é que tem que estar atento? À proteção social que tem ou que não tem, portanto, subsídios de férias, subsídios de Natal, que são um 13º, um 14º mês e o direito a receber salário no mês em que está de férias, nada disso existe. Portanto, quem recebe mais do que o colega da escola, mas está a recibos verdes, tem que fazer esta conta. Se recebe 14 salários, e mesmo assim, se fossem 14, se recebia mais. E tem que pensar que, efetivamente, pode ser dispensado a qualquer momento. E a proteção social no desemprego, que é o subsídio de desemprego, em que tem um período para arranjar outro emprego e está a receber algo que não é muito distante do seu salário, também não existe. Portanto, precariedade é isso. Agora, se eu posso aconselhar a algum jovem, nem que fosse meu filho, a dizer não aceites um recibo verde, é outra coisa. Porque, de facto, pode ser muito errado, mas às vezes é a porta de entrada no mercado de trabalho. Mas sim, o recibo verde não tem nem férias, direitos a férias, nem proteção na saúde, isto é, subsídio de doença. Ok. Isto dos recibos verdes havia muito para falar. Criámos só um episódio sobre recibos verdes. Pois. Pois, são tentadores para quem contrata, porque Sim. há de facto uma flexibilidade. Há uma flexibilidade no custo, que é... Vocês estavam a falar das férias, as colónias de férias. Então não é tão bom contratar pessoas para 2 meses numa colónia de férias e acabou? Vocês estudam e para vocês isso não é problema, mas para quem tem uma casa para pagar, uma família para manter, não é maneira de se fazer vida, principalmente num país que paga salários baixos como os nossos. Sim. Mas são as regras do jogo. Recibos verdes são empresários, são entidades, são sujeitos como nós, particulares, que são empresários e que, portanto, não precisam dessa proteção social dos trabalhadores por conta de outrem, porque são empresários. Agora, se a pessoa trabalha como se fosse empresária, mas no fundo tem a fragilidade de um trabalhador por conta de outrem, Alguma coisa está mal. há uma subversão do instrumento. Pronto. Ok. Certíssimo. É só isso. Ok. E, por exemplo, eu sou jovem e vamos imaginar que eu quero dar início a um projeto pessoal e que preciso de financiamento. Oh, Ui, Eduardo. João. João, Eduardo aí. João. Não há problema. Não há Oh, problema. João. Não há problema. Que passos é que eu devo seguir e que já agora a André sugere? O João é um empreendedor. Eu não considero empreendedor. E vamos Mas imaginar vamos imaginar- que o João é empreendedor. Então, quando um jovem sabe que quer iniciar um projeto e precisa de financiamento, aí sim, é onde se coloca a questão que o Eduardo me estava a pôr ao início do nós não estamos preparados, não percebemos o suficiente de finanças, da vida financeira. Sim, quem vai empreender já começa a ter a obrigação de procurar informação sobre isso. Então, o que é que tem que ter consciência? Quando é preciso investimento para lá daquilo que as nossas poupanças permitem, ou para lá daquilo que eu quero apostar das minhas poupanças, porque posso querer manter as minhas poupanças, não é? Tenho que saber os mínimos de produtos financeiros e de banca. Aí não há desculpa. Porquê? Assim que se dirige à banca com um projeto, a banca analisa sempre o projeto e, portanto, convém levar um plano de viabilidade, um plano de negócio. Isso é uma coisa que associações como a vossa ajudam a fazer, que a pessoa tem obrigação de fazer.
até porque ir procurar financiamento para um projeto sobre o qual nós não temos estimativas nem a 3 anos, não é um bom começo. Está bem? Pronto. Então, esse é o primeiro passo. Ter um plano de negócio, um plano de viabilidade e uma ideia do que vai fazer. Como é que vai faturar, que parcerias é que vai fazer, que custos é que vai ter. Quando chega à banca e a banca acha que o projeto tem pernas para andar, a catita, o que é que diz a seguir? Então, que garantias é que nós temos? Nenhum banco empresta se achar que o projeto não tem por onde andar. Nenhum banco empresta com base nas garantias que são prestadas, por mais que as garantias valham mais do que a dívida. Portanto, o projeto tem que ter sustentação. Depois disso, garantias é que tens para me dar, João. Pronto. E aí começamos a ter que ter consciência acrescida, que é a empresa que um jovem acabou de criar não tem ativos. Portanto, em princípio, não tem um imóvel lá para dar a hipoteca do imóvel, porque é jovem e acabou de a criar. Então, os garantes que são dados são normalmente de avais pessoais. E os avais pessoais são dos sócios ou de alguém que os sócios indiquem. E aí, normalmente, a rede familiar é que dá suporte. Os avais são disponibilidades para pagar de terceiros que não são a empresa do João. Okay. E, portanto, quando a gente dá um papelinho, assim, tom salmão, para assinar a um familiar que diz por bom aval, que é o que acontece depois da aceitação do financiamento, nós o que estamos a dizer é que aquela pessoa paga ao primeiro sobressalto. Não é depois de renegociar e não resultar, é ao primeiro sobressalto. Portanto, com os produtos financeiros, o que é preciso é ter noção das garantias que se dá. Se é uma hipoteca, é ter a noção de que aquele bem será vendido à primeira dificuldade que não se ultrapasse. Se é um aval, é de que esse contribuinte fiscal é acionado para pagar o seu património e os seus rendimentos à primeira dificuldade do projeto. Ok. Mas os projetos podem resultar. É só preciso ter consciência. Ok. E acho que isto é importante, que a seguir mais à frente vamos falar sobre esta questão também dos fiadores, mas acho que antes podemos abordar a questão no sentido mais lato, porque é preciso ter alguns cuidados quando se vai à procura de um crédito ou de um financiamento. Quais é que são estes cuidados? Os cuidados também dependem do crédito ou do financiamento que se faz. Vocês tinham algum em mente? Podemos imaginar a questão de um crédito automóvel para o primeiro carro ou para a primeira casa, enfim. Exato. Então, um jovem, independentemente de querer ser empresário ou não, esses são os dois investimentos típicos. É ter uma casa própria, até porque se depreende com o custo de habitação, vai ter sempre ao menos de estar a comprar a sua casa, um automóvel, porque hoje em dia as soluções de transporte nem sempre cumprem com aquilo que é necessário para se ter um trabalho. Então, o automóvel, Eduardo, quanto ao automóvel, é importante o jovem saber, quando vai pedir financiamento para o seu automóvel, pode estar a fazer, isto é, não tem dinheiro para comprar, vai ficar a pagar 200 ou 300 euros por mês, pode estar a fazer um leasing ou pode estar a fazer um crédito automóvel. Se estiver a fazer um crédito automóvel, o carro é dele. É facto, tem uma reserva de propriedade, isto é, o carro só é seu quando só é completamente seu quando acabar de o pagar, na medida em que nunca o poderá vender sem pagar aquela dívida. Se tiver um acidente, não se livra do carro sem pagar o crédito, independentemente de não estar a usar o carro. Nos créditos automóvel é importante também saber que se o automóvel vier com uma avaria, isso pode suspender as obrigações com o crédito, porque é mesmo crédito automóvel. E, portanto, se aquilo vier com uma avaria, pode acionar a suspensão do pagamento do crédito. Okay. Mas se tem um acidente e o carro fica inutilizado, o crédito tem sempre que ser pago até à última prestação. Pronto. Mas se pedir um crédito pessoal para pagar o carro fica seu, não fica com reserva de propriedade, mas se vier com algum defeito de origem, o crédito pessoal não se suspende, porque não tem nada a ver com o carro.
Pronto. Isto dos créditos específicos é importante. Quem peça, sei lá, um crédito para comprar um eletrodoméstico, sei lá, as bimbis, que são coisas caras, não é? Quando se for um crédito ao consumo e o bem que se consumiu vier com avaria, pede-se a suspensão do plano prestacional assim que há avaria do consumo, do produto consumido. Isto nos carros, pronto, crédito automóvel. Mas se for um leasing, a pessoa não está a comprar diretamente o carro, a pessoa só compra o carro na última prestação e pagando no valor residual. Portanto, mesmo o imposto que existe sobre o automóvel é a locatária, é a entidade do leasing que a paga, a locadora que nos manda, e o carro não é nosso, só é nosso quando pagamos o valor residual. No crédito automóvel, o carro já é nosso, mas tem uma reserva na conservatória que diz faltam pagar X, certo? E, portanto, por exemplo, nos leasings, às vezes os jovens e outros mais maduros acham não estou a conseguir pagar o carro, eu entrego, eles vendem e o que falta... Não. No leasing isso não existe. Porque é uma locação, é quase, não é bem, mas é quase um arrendamento. Portanto, se eu o entregar, eu tenho que pagar uma percentagem dos meses que faltavam de utilização do carro. Quando eu compro com reserva de propriedade é que eu posso fazer isso. Eu entrego o bem e pago a diferença entre o valor que devo e o valor da venda. Mas quando são leasings, não há essa história do eu entrego o bem e desconto o valor da venda. Não há, porque o bem não era meu. Ou seja, quando vamos procurar um financiamento e um crédito, é preciso ter muita atenção. Muita atenção. Para o quê? Se for para um carro, é um crédito automóvel. Se for para uma casa, um crédito de habitação. Se for um crédito de habitação, são créditos de grande monta. Temos que ter atenção com a taxa de esforço que temos, porque é uma coisa de que a gente não se livra facilmente. Portanto, se estamos com uma taxa de esforço muito grande, se calhar mais vale esperar mais um tempo. Temos que ter muita atenção aos fiadores que damos, se damos fiadores ou se eventualmente damos uma entrada inicial maior para dispensar a apresentação de fiadores, que os fiadores podem ser acionados mesmo antes da casa ser vendida, caso eu não a consiga pagar. Portanto, eu diria que a maior parte dos problemas financeiros que me aparecem para resolver têm que ver com carros. Mas os problemas mais graves que me aparecem têm que ver com compra de casas. Ok, interessante. Podemos passar à parte, se calhar, dos fiadores. Sim. Os fiadores. A questão que tenho para lhe colocar é, da sua experiência, a quem é que costumam, neste caso, a população mais jovem, a quem é que costumam recorrer para serem fiadores? Seus fiadores? Dos jovens, tipicamente, são os pais. Ok. Portanto, já acabaram de pagar okay. o crédito de habitação, ou estão mesmo a acabar, portanto, têm uma taxa de esforço e para um banco isso dá grande conforto, porque sabem que os pais são aqueles que não deixarão que os filhos, em caso de dificuldade, percam a casa. Mas normalmente são os pais. O que se revela em períodos de crise um problema que é gerações mais velhas, que teriam mais estabilidade, estão confrontadas com dificuldades das gerações mais novas. Normalmente são os pais. Para os jovens são os pais. Mais tarde já começam a ser amigos, colegas de trabalho, mas para os jovens, para aquela faixa dos 20, 30 aninhos, são os pais, que são quem financia a saída de casa e esse passe, não é? E nesse caso, cuidados é que deve ter um jovem quando lhe propõem ser fiador? Ou seja, quando esse jovem depois, lá está, um colega de trabalho, um amigo, pergunta se pode ser fiador, que cuidados especiais é preciso ter? Tem que ter cuidado, muito cuidado, porque os fiadores de uma prestação de crédito, seja ela de 100 euros, seja ela de 600 euros, contribui para a nossa taxa de esforço. Nós, quando vamos pedir um crédito e o gestor do balcão nos vem dizer não foi aceito, você tem aqui uns encargos, mas eu não pago isso. Mas isso entra nas contas porque há um cenário que o banco desconhece qual é a probabilidade de acontecer, mas que existe, em que eu tenho que pagar 300 euros de uma prestação, mas eu não pago, eu só sou fiadora. Eles dizem, minha menina, tu és fiadora, mas se houver alguma coisa tens que a pagar. E, portanto,
Quando um jovem se oferece para ser fiador de um crédito que demora 5 anos é uma coisa, de um crédito que demora 25 é outra. Pois, sem dúvida. Sim. Pronto. Lá está. Isto É só isso. é tudo um mundo. Se calhar passamos para alguma coisa mais do dia a dia. Então proponho uma questão relacionada com o dinheiro versus cartão. Sim. A questão é, quando efetuamos, por exemplo, uma compra com cartão, temos menos consciência do valor que estamos a gastar ao invés de ser com dinheiro? Isso é muito engraçado. Eu no outro dia falava com alguém com quem eu estava a tratar de trabalho, era uma pré-análise financeira, uma família disse, e explicava-me, eu comprei esse computador com o cartão de crédito, e o cartão de crédito tinha um tal saldo, isso foi computador. E eu respondi, então nunca pagou o computador. E do outro lado a pessoa respondia-me, não, eu paguei. Não pagou. Eu tenho estado a pagar. E eu respondia, não pagou. Então não foi não sei quanto. É o saldo. Não, eu tenho estado a pagar. Nunca o pagou. O que acontece? Há uma sensação quando se compra com cartão de crédito que é, eu vou pagando. Mas se eu vou pagando, devia ser um crédito ao consumo. Que é os créditos que o próprio comerciante tem. Não queria agora falar das instituições, mas os maiores comercializadores de eletrodomésticos e de móveis têm protocolos com financeiras e essas financeiras financiam a compra dos eletrodomésticos ou da tecnologia ou dos móveis. Isso é crédito ao consumo. A 12 meses, e às vezes até há campanhas 12 meses sem juros, 24 meses sem juros. Isso é crédito ao consumo. Portanto, se a pessoa quer comprar um computador de 1.500, 2.000 euros e ir pagando, não deve usar o cartão de crédito. Ok. O cartão de crédito é uma coisa que eu vou já pagar a seguir. Entra-me o subsídio de férias para o mês que vem e sai. Porque o cartão de crédito é um adiantado. Porque se eu vou pagar aquilo aos pouquinhos, o que é que me acontece? Eu estou quase só a pagar juros, não estou a bater. E vou pagar um juro muitíssimo alto. É o juro com mais risco do mercado. É o juro com menos compromisso para quem utiliza, que paga quando quiser. Desde que pague os juros, quase. Está a ver? Portanto, se é para ir pagando aos poucos, é um crédito ao consumo, em que determina, são 24 meses, são 12, ok, eu pago 70 euros por mês em 2 anos, e ali está capital, está justo, está a pagá-lo. Um cartão de crédito é muito mais difícil de controlar, portanto, se a gente não estiver atento, aquilo autoalimenta-se, porque ele come. Lá está, Juros. Lá está, há sempre, se calhar, uma dificuldade em pagar logo a dinheiro. Ou seja, nós falámos disto num episódio que fizemos sobre os consumos, que se calhar é muito mais fácil, as pessoas não têm noção do quanto estão a gastar ou não têm noção do próprio gasto, quando é a facilidade de pagar com o cartão, do quanto estão a pagar com o dinheiro em si, não é? Exato. Mas o Eduardo, imagina, faz um trabalho nas férias e para esse trabalho nas férias quer comprar qualquer coisa. Um tablet, dá jeito de ter, ou um telemóvel para... Se usar o cartão de crédito e o paga quando lhe pagam esse serviço, está tudo calmo. Não vai fazer um crédito a 24 meses. Ok. Adequa-se. Depois Porque é gerir a tesouraria. É gerir num crédito a 24 meses. Se quiser antecipar, vou pagar já porque já recebi, tem uma penalização. Porque está a defraudar a expectativa da financeira. Que se foi financiar para pagar uma coisa a uma taxa de juros. Então tem uma penalização, isto é, tem uma multa por antecipar um contrato a 2 anos. E um cartão de crédito não tem penalização nenhuma. Portanto, a pessoa tem que, quando compra, saber isto é para ir pagando aos poucos, é para amortecer no meu rendimento, ou isto é para pagar assim que eu receba dali. E assim decidir. Mas tu estás a precisar de um computador? Agora segues aqui as dicas da Andreia. Claro, vou ser aqui. Aliás, não só em relação a isso, em relação a tudo, acho que saímos aqui mais esclarecidos até com as nossas próprias dúvidas. E acho que... Mas ninguém pode dizer se é mais barato pagar a 24 meses ou com cartão de crédito. Depende. Okay. Porque se receber o dinheiro no espaço de um mês,
mês e meio, Se calhar o é crédito seguramente mais barato que o cartão de crédito. Mas se não receber, apesar da taxa de juros ser muito alta, mas não tem penalização, amortiza logo, se calhar até antes do cálculo de juros. Portanto, mas se há dúvidas, então 12 meses sem juros, ou com juros, mas 24 meses sem juros. A pessoa tem que saber como é que vai pagar o investimento que está a fazer. O computador. Por exemplo. E outro exemplo e outra, se calhar, situação da vida real é quando nós, lá está, começamos a receber alguns rendimentos, não sejam só as prendas do Natal, da avó e dos pais, como é que os jovens podem começar a poupar? Quais é que são, se calhar, as dicas que a Andreia poderia deixar para facilitar esta tarefa de poupar, que nem sempre é fácil, porque há sempre uma tendência para gastar? Há uma tendência para gastar e, apesar de tudo, os serviços em Portugal, particularmente dos jovens, nunca são assim largamente remunerados, não é? Nós não somos assim o paraíso dos rendimentos. Mas, quando um jovem começa a ter rendimentos, devia começar a poupar, principalmente se for precário, se trabalhar recibos verdes, essas coisas. Devia poupar. Isso seria um princípio. Depois, por onde poupar já é mais subjetivo. Se vai poupar em produtos que se apliquem na reforma, se vai poupar em qualquer coisa que seja facilmente mobilizável para quando quiser comprar uma casa, aí depende do plano de vida que a pessoa tenha, não é? Se a pessoa tem casas de família, não vai comprar casa, se calhar aposta na reforma. Se a pessoa tem tudo às suas costas para montar a sua vida futura, se calhar a reforma monta a seguir. Mas a disciplina de haver uma parte do rendimento de que não dispõe, de que não gasta, deve sempre existir. Hoje em dia, nós temos anos e anos e anos de taxas de juro zero para produtos de poupança. Portanto, não há um incentivo que havia, por exemplo, quando eu era muito miúda, de poupa estes 100, que daqui a um ano são 100 e. E isso é um desincentivo à poupança super compreensível. Não há economista que possa dizer que o melhor incentivo à poupança não seja a remuneração das poupanças, porque se a gente só guarda o dinheiro para ele estar guardado... Pois. Pronto. Agora, com as taxas de juros a mexerem-se, a haver inflação e, portanto, com as taxas de juros a crescerem, começa a ser mais fácil dizer a alguém: faz esta conta poupança, que tu por cada 100 que lá ponhas tens 100 e para o ano e tens 100 e daqui a 10 anos. E, portanto, as taxas de poupança são muito, muito pequenas, mas com taxas de juro zero não há, de facto, um sistema de incentivos a que se poupe, porque a pessoa quer aplicar o dinheiro e ver o dinheiro a aparecer. E, portanto, quando se começa a comprar casas para ver se dá algum, eu percebo. E comprar casas não é bem poupança, é investimento, não é? É a nossa forma de poupança atual, porque é o investimento, porque as poupanças não rentabilizam. Mas é importante essa disciplina, é importante porque sem poupanças o recurso ao crédito é a única saída para quem quer dar um passo na vida. E o recurso ao crédito tem que ser feito com alguma autonomia, porque se for na total dependência de quem financia, nunca é uma boa opção. Portanto, há de haver uma disciplina, essa disciplina há de ser sempre uma percentagem do rendimento e há de ser aplicada naquilo que seja a minha maior necessidade futuro, seja a reforma, ou seja um investimento que eu quero fazer e aí devo guardar o dinheiro. Mas sim, deve haver um objetivo, 10% de rendimento, 20% de rendimento, o possível. Sei que estamos quase na reta final, não é verdade? Gostaria assim de aproveitar para lhe perguntar, não acha que esta temática que estamos aqui a abordar e que lá para casa, creio eu, pode ser assim um pouco complicada de gerir, quer dizer, um episódio assim com tanta informação, mas tendo em conta que isto é tudo um mundo, não acha que nas escolas deveria ser abordado desde bastante cedo esta temática? Do que é a educação financeira? Sim, acho que sim.
Acho que não é preciso aterrorizar as crianças Não, com objetivo. o banco, que medo, como quem vai fazer um exame Não bicho-papão. de saúde. Sim, acho que não é preciso aterrorizar ninguém, mas era importante haver conceitos financeiros básicos. Esta história que pode ter parecido confusa entre ter comprado um carro com crédito ao consumo, um crédito pessoal ou um leasing, isto tem que estar absolutamente interiorizado quando a pessoa assina uma coisa que o vai prender 8 anos e mais se correr mal. Sim, tem. Se talvez nas primeiras idades fosse importante conceitos básicos de orçamento, não é? De positivo e negativo, de equilíbrio, e mais tarde, já na vossa idade, produtos financeiros básicos. Acho que sim. Acho que ajudava até a que fosse mais justa, mais equilibrada a relação entre as pessoas e quem as financia, não é? É isto. Sim. Diz isto. Não, claro. É que no final costumas sempre ser tu com as perguntas. Não, sim, e também vou perguntar à Andreia que páginas é que nós podemos consultar para ter mais informação, no caso de... vamos imaginar, acaba o episódio, quero saber mais informação, que páginas é que recomenda que nós possamos encontrar assim na internet? Ou sugestões de livros? Ora bem, quanto àquilo que se pode e não se pode fazer com os bancos, o Banco de Portugal tem boas coisas, portanto, navegando no Banco de Portugal tem boas coisas. Quanto a orçamentos pessoais de rendimentos, na internet há imensas apps e dicas sobre como registar as despesas e as receitas. Imensa coisa. Até se pode descarregar e depois ir ao longo do mês registando tudo o que se gasta. Mas são sempre dois universos. O financeiro, dos financiamentos, e o das receitas versus despesas. São sempre mundos um bocadinho à parte. E também as redes sociais também... As redes sociais também têm sempre ali uma órbita. Mas neste caso, onde é que podemos encontrar a Andreia? A Andreia Teixeira, ela tem uma página de Facebook onde esteja mais ou menos ativa, sempre que lhe fazem perguntas, ela de repente aparece. Ok. E responde a tudo. Ok, por isso... É Andreia Teixeira Economista, creio, no Facebook. Por isso, quem tiver dúvidas até depois do episódio, pode mandar por lá que... Pode cobrar. A Andreia aparece, não é? Pode cobrar as respostas. Ok, sendo assim, chegamos ao final deste episódio que vai falar deste tema que por vezes pode dar muitas dores de cabeça, como eu disse no episódio relacionado com os consumos de Natal. Voltamos daqui a 15 dias para juntos podermos descomplicar a juventude e outro tema que É segredo. é segredo ainda, não é? Por isso, fica atento às nossas redes sociais e às redes sociais do município de Montemor Novo, onde aparecerá tudo sobre o teu podcast favorito.